Hebreus 11, de 4 a 6, o título da mensagem é Pela Fé. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela manhã de hoje, pela presença de cada um aqui no templo e também aqueles que nos assistem pela internet. Que tu possa, Deus, abrir os nossos corações, nosso entendimento, para que a tua palavra nos exorte, nos corrija e que nós possamos te servir melhor, ó Deus, vivendo, confiando na tua palavra e esperando o teu tempo para que tu seja honrado e glorificado através da nossa vida. Que seja uma manhã de entendimento e de salvação também, se alguém que está presente ou que ainda nos acompanha pela internet e não tem a Cristo como Salvador. Faça a obra que te apraz. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. Pela fé, magnitude do cristianismo, quando nós falamos em fé. E nós vemos na palavra de Deus exemplos, testemunhos de pessoas que nos encorajam a fazer a obra do Senhor, a seguir os mesmos passos. O esplendor do cristianismo. Nós precisamos, irmãos, levar o cristianismo a sério e a cabo. Deus nos salvou, Deus nos mantém nesse mundo para que nós possamos, pela fé, mostrar em quem nós confiamos, em quem nos salvou. Por isso nós participamos de uma comunhão numa igreja local, por isso nós nos reunimos, por isso que nós intercedemos em oração um pelos outros, vivemos as nossas vidas num relacionamento, nos preparando para a eternidade. Um dia estaremos todos na presença do nosso Deus. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, a nossa vida deve ter um significado. E para ela ter um significado, nós precisamos andar pela fé. O livro de Hebreus aqui nos relata exemplos de homens. Capítulo 11 é conhecido como o capítulo da galeria da fé, onde Deus relata pessoas, principalmente do Antigo Testamento, que tiveram um testemunho irrepreensível diante de Deus quanto ao quesito fé. E isso deve nos desafiar, deve passar para a minha vida, deve permear a minha mente e o meu coração, para que eu possa seguir os mesmos passos desses que estão relacionados aqui no capítulo 11. Então, quando nós compreendemos a fé, nós somos salvos. Porque é pela fé que sois salvos, não é pelas obras. Efésios 2:8 diz que, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Por quê? Porque quando nós fazemos algo, nós nos gloriamos por esse algo. E quando nós cremos em Deus, pela fé, naquilo que Ele significa para nós, nós agradamos a Deus e nós somos salvos. Então, o capítulo 11 mostra a necessidade de fé para a salvação do homem. O homem, por suas obras, por mais bom que seja, ele é incapaz de se salvar a si mesmo, somente através da fé. E isso é relatado aqui no capítulo 11. E o capítulo 10, versículo 38, diz que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque pela fé que o homem é justificado. E todos estes do Antigo Testamento que estão relacionados no capítulo 11, eles foram justificados por sua fé em Deus. E isso é o que agrada a Deus. Então Deus, quando fez a nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo, Ele não esqueceu de tudo aquilo que esses homens, pela fé, fizeram e também foram salvos. Nós hoje somos salvos pelo sangue de Cristo. Quando cremos que o nosso pecado só pode ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, é que nós somos salvos. Esses homens, pela fé também creram. Então a fé, seja no passado, seja aqueles que vivem hoje, somente pela fé que pode ser salvo. Não há outra forma
de ser salvo. Então nós vamos ver aqui, nesses versículos do capítulo 11, do versículo 4 ao 6, pela fé. Primeiro, o que nós oferecemos pela fé. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, a magnitude da fé. O testemunho de Abel fala mesmo depois de morto. Por quê? Porque ele foi salvo por sua fé em Deus. Ele ofereceu a Deus algo que Deus se agradou. Caim também ofereceu a Deus, mas Deus não se agradou. Por quê? Porque foi sem fé. Ele não cria naquele a quem ele oferecia a sua oferta, que fosse o Deus Salvador. Por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim. Então, magnitude do cristianismo. Daniel tinha um espírito excelente, conforme diz o capítulo 1. Por quê? Porque ele escolheu antes agradar a Deus do que se aproximar do rei Nabucodonosor através daquelas iguarias que eram colocadas diante dele. Então, ele teve um espírito excelente. Isso mostrou a fé em Deus. Ele poderia ter perdido a sua vida por sua posição, mas ele preferiu agradar a Deus do que ao homem. Então ele apresentou com essa postura um sacrifício que agradou a Deus. E assim deve ser conosco, irmãos. Nós devemos ter esse espírito excelente de tudo aquilo que nós fazemos para Deus seja como um sacrifício agradável a Ele. Não para a nossa salvação, porque nós já somos salvos em Cristo Jesus, mas para que Deus se agrade de nós, da nossa oferta. Então Abel ofereceu o que era excelente, mas Caim não. O objetivo aqui do escritor de Hebreus, dirigindo-se aos judeus, é de destacar de que pela fé é que nós oferecemos sacrifícios a Deus. Não há outra maneira de nós sacrificarmos se não for pela fé. Abel foi salvo por sua fé. Abel não viu a Deus como Adão presenciou Deus no jardim do Éden. Adão e Eva estiveram na presença de Deus. Abel e Caim não presenciaram como presenciou, mas ele creu em Deus como o Deus Salvador. E ele apresentou a sua oferta e Deus se agradou do seu sacrifício. Então, ele é o primeiro exemplo de fé e é o primeiro mártir que morreu por sua fé. É Abel. E isso está registrado na palavra de Deus. Teve um testemunho, Deus aceitou. E veja bem o que diz. Ele teve um testemunho e Deus testemunhou do seu testemunho. Deus se agradou tanto que Deus registrou o testemunho desse homem para desafiar aquele que quer agradar a Deus, que tem a mesma postura, que apresente sacrifícios que agradem ao Senhor através de Jesus Cristo. Então, Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, e isto é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor é o que Deus busca de nós hoje. Nós, louvando a Deus, confessando primeiro que Ele é nosso Salvador, e segundo, de que Ele faz parte da minha vida, porque é dele que vem o meu ânimo, é dele que vem a minha alegria, é dele que vem o meu motivo para eu continuar vivendo nesse mundo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vou fazer tem o intuito de agradar a esse Deus que me salvou, e não mais a minha carne, e não mais a mim, e não mais a esse mundo corrompido. Então esse é um sacrifício que agrada a Deus. Um fruto de lábios que confessam o seu nome e que tenham atitudes que demonstrem da mesma maneira que eu sou grato por tudo aquilo que Deus fez por mim. Porque cremos que Jesus Cristo me salvou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E eu creio nisso. Então eu preciso sacrificar dia a dia os meus prazeres, os meus hobbies, tudo aquilo que me agrada em favor de fazer as coisas que agradam a Deus. Não que eu não possa aproveitar as coisas que o mundo me oferece, mas elas jamais podem impedir a minha comunhão com Deus e de fazer as coisas que agradem em primeiro lugar a Deus. Eu não posso buscar as coisas para mim em primeiro lugar, mas sim
que agradem ao meu Salvador. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É assim que Deus se agrada. No Antigo Testamento, Deus se agradava das ofertas que eram oferecidas para o Senhor. Mas no Novo Testamento, o nosso oferecimento a Deus envolve oferta, sim. Envolve a parte material, sim. Mas muito mais um testemunho de vida que agrada a Deus. Uma vida em santidade. Uma vida que coloque esse Deus maravilhoso em primeiro lugar. Então, o melhor que eu faço em agradecimento, o melhor que eu faço, estar presente na casa do Senhor, honrando a Deus num dia frio, escolhendo estar aqui do que estar em casa. Aqueles que nos acompanham pela internet escolheram estar nos acompanhando pela internet por algum motivo que não tenham como chegar. Mas é isso que agrada a Deus, eu dispor o meu tempo, o meu melhor, para que eu possa apresentar como sacrifício que agrada ao Senhor, oferecer a Deus o que eu tenho, não oferecer as sobras. Então a melhor oferta que eu posso oferecer também, dízimos, oferta, promessa de fé, tudo isso faz parte de uma vida de oferecimento ao Senhor. Então o louvor ao Senhor, a minha participação com o meu melhor, é a mesma coisa que fez Abel. Ele deu o que tinha de melhor, ele ofereceu o melhor de seu trabalho, ele ofereceu o melhor que Deus o havia abençoado. Então, se Deus está me abençoando, eu preciso oferecer um sacrifício ao Senhor. Temos oferecido o nosso melhor? Temos dado a primazia do nosso tempo, das coisas que Deus tem nos oportunizado? Temos feito isso? Ou temos segurado para nós o que é melhor e dado o bagaço para o Senhor, né? Eu gosto muito de suco de laranja. Quando eu espremo a laranja lá no espremedor, o suco vai para um lado e aquela sujeira, o bagaço fica ali. Eu boto o suco fora e fico com o bagaço? Não, eu tomo o suco. O bagaço eu boto no lixo. E como eu tenho sido para com as coisas de Deus? Eu tenho dado o bagaço para o Senhor e ficado com o melhor para mim? Ou eu tenho dado o suco para o Senhor? Então isso é um questionamento. O que eu tenho oferecido ao Senhor? E isso implica toda a área da minha vida, não só aquilo que me agrada eu oferecer. Nós não podemos ter reservas. Tudo aquilo que eu trago diante do Senhor, dia a dia, deve ser para a honra e glória do Senhor. Hebreus 6:9, mas vós, amados, de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a sua salvação, ainda que assim falamos. Então o melhor deve acompanhar a salvação. Por quê? Porque Deus deu o melhor que ele tinha, que foi seu Filho amado, para morrer na cruz pelos meus pecados. Ele sofreu humilhação no meu lugar, aquilo que eu merecia, ele sofreu. Então, eu tendo consciência de que eu sou salvo porque eu não merecia, mas Deus me salvou, eu tenho que dar o meu melhor para o Senhor. Eu tenho que me dedicar muito mais do que eu tenho feito. Se o irmão tem sido fiel, amém, faça mais. E esse é um desafio para a nossa vida. Nós não vamos ter o nosso nome escrito aqui na Bíblia, porque a Bíblia já está fechada. Mas o nosso testemunho daquilo que nós oferecemos vai ter muito valor diante das pessoas que olham para as nossas vidas. Nós precisamos impactar, irmãos, esse mundo com coisas que acompanham a nossa salvação. Por quê? Porque nós somos passageiros por esse mundo e nós vivemos pouco tempo. E nós precisamos glorificar ao nosso Deus no tempo que ainda Ele nos dá para esse mundo. Por exemplo, se eu pegar o Davi e comparar com a Esther ou com a Ana, qual a expectativa de vida do Davi? É muito menor do que a expectativa de vida da Ana e da Esther. Eu recebi a Cristo como Salvador muito mais tarde do que as duas já receberam. Então, é muito mais abençoado elas ser úteis muito mais tempo na obra de Deus, pela idade ainda de vida que possam ter em relação a mim, do que eu posso ser útil. Mas nenhum de nós, nem elas, nem eu, somos isentos de sermos uma bênção, nos oferecermos do nosso melhor para vivermos a nossa vida. O que falta para completar, mas desde o momento da nossa salvação, nós somos exortados a dar o melhor para o Senhor. E isso não importa a idade.
importa é um coração que realmente tem essa gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Hebreus 11:4 diz que dando Deus testemunho das suas ofertas. Deus deu testemunho que se agradou daquilo que Abel ofereceu. Não foi o homem que se agradou, foi Deus. E Deus é quem deu o testemunho. Então, quando nós fazemos as coisas, irmãos, não façamos para o Davi, para o pastor, seja para quem for, para os diáconos, faça para Deus, faça o seu melhor para Deus. Não espere fazer e receber um tapinha nas costas. Por quê? Porque já está recebendo o teu galardão do homem. Mas nós precisamos receber de Deus a aprovação. Agradar ao Senhor pela nossa atitude de como nós nos comprometemos com a obra do Senhor. Não façamos para a vista dos homens, façamos como fez Abel, para a glória de Deus. Por quê? Porque quando nós fazemos para a vista dos homens, vai dar ciúmes como deu em Caim, ao ponto de matar Abel. Mas ele fez para Deus, porque Deus se agradou do seu sacrifício. Leia depois lá o capítulo 4, de 1 a 10, a forma como procedeu Abel, de Gênesis, como procedeu Abel em relação ao seu sacrifício. Jó 16:19, eis que também agora está a minha testemunha no céu, o meu fiador nas alturas. Se estivermos, irmãos, acertando ou não, não importa. Nós temos alguém que vai julgar a nossa atitude. Por quê? Porque o homem olha para o exterior, mas Deus vê a intenção do nosso coração. O que importa é eu fazer o melhor, para a honra e glória do meu Deus. Dar testemunho, ter uma postura, um comportamento de que aquilo que eu estou fazendo é para glorificar o meu Deus. Nós devemos ter a atitude. E Jó mostrou isso com a sua vida. Ele deu testemunho acerca da sua vida. Mesmo que aqueles que o cercavam, o acusavam de pecado, Jó tinha e sabia que ele tinha um defensor que era Deus, que estava lá no céu. Por quê? Porque Deus estava olhando para a intenção do seu coração, mesmo que seus amigos o estavam condenando, julgando, dizendo que vivia em pecado. Mas ele diz, eu sei que a minha testemunha está no céu. Por quê? Porque ele me salvou e ele é a minha testemunha. Então, Jó, ele não se irritou ao ponto de atacar as ofensas desses seus amigos, mas ele esperou em Deus a justiça. E os irmãos sabem o fim que foi a vida de Jó. Deus o abençoou duplicamente, duplicou tudo aquilo que ele tinha antes de perder tudo. Por quê? Porque ele confiou em Deus, ele viveu pela fé. Ele é um dos que está rolado aqui no capítulo 11 também, pela sua fé que demonstrou em Deus. Então, o nosso cristianismo, ele só vai ser excelente, magnífico, quando nós dermos um testemunho de uma vida que realmente está agradando ao Senhor, para que os homens que ainda não conhecem a Cristo como Salvador possam, através da nossa vida, vislumbrar a possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Então, Deus aceitou Abel. Deus tem me aceito? Pela fé, em segundo lugar, além de nós oferecermos a Deus algo, segundo, o testemunho, versículo 4 e versículo 5. E pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 2 do capítulo 11. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, versículo 4, a palavra testemunho aparece duas vezes. Versículo 5, mais uma vez, está falando de testemunho. Assim como Abel agradou pela sua oferta, nós vemos que Enoque agradou a Deus pela sua forma de viver. Conforme ele andou nesse mundo, Enoque agradou a Deus. Mateus 23:35, para que sobre vós caia o sangue do justo
que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o altar e o santuário. Então, Abel foi considerado justo diante de Deus em razão da sua oferta. Por quê? Porque ele procedeu na sua adoração conforme Deus havia determinado que fosse. E por que Deus aceitou a adoração de Abel? Porque a adoração de Abel foi com o sangue. E isso apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel. Já falei para os irmãos, leiam depois lá o capítulo 4 de Gênesis. Gênesis 4:4, ele ofereceu o primogênito das suas ovelhas, apontando para Jesus Cristo. Deus aceitou Abel por causa da sua oferta. E Deus livrou ele do julgamento, da condenação, em razão da sua oferta. Abel obedeceu porque ele creu. Se nós cremos, irmãos, em Deus, nós vamos obedecer. Nós vamos andar nesse mundo pela fé, confiados nas promessas da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é suficiente para que nós possamos andar de forma a agradar a Deus. Hebreus 12:24, Jesus Cristo é mediador de uma nova aliança e o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus Cristo foi quem deu a vida em benefício de nós. O seu sangue foi que traz e dá salvação ao homem. Por quê? Porque o Pai se agradou do sacrifício de Jesus Cristo. Aqueles sacrifícios da lei que Moisés instituiu em razão de Deus ter dado a Moisés as tábuas da lei, eles eram cobriu provisoriamente o pecado, mas o sacrifício de Jesus Cristo, ele é completo. Por quê? Porque ele agradou a Deus. Foi um sacrifício pleno. E no versículo 5, Enoque. Enoque é um outro personagem. Ele viveu de forma a agradar a Deus no seu andar por esse mundo. O capítulo 5 de Gênesis, versículo 24, diz que Enoque andou com Deus e não era mais. Por quê? Porque Deus o tomou para si. A forma de vida de Enoque, naquele mundo tão pecaminoso, era tão próxima de Deus que Enoque foi transladado, ou seja, ele não experimentou a morte. Por quê? Porque ele agradou tanto a Deus da forma como ele andava, que Deus não permitiu que ele morresse. Deus o tirou desse mundo e levou para junto de si. Então, é uma vida que deve nos desafiar o sentido de viver de forma nesse mundo pecaminoso. Será que esse mundo pecaminoso é melhor ou pior da época de Enoque? Da mesma forma, irmãos, o mundo, ele é pecaminoso, ele jaz no maligno e nós precisamos, em todos os tempos, andarmos de forma a agradar ao Senhor. Então esse homem, Enoque, é um outro exemplo que está aqui, ele é um testemunho para nós de vida que agrada ao Senhor. Então ele não experimentou a morte, viveu 365 dias, 365 anos, e foi retirado desse mundo sem ver a morte. Enoque, ele gerou Matusalém, que viveu 969 anos, que gerou a Lameque, que gerou a Noé, que da descendência de Noé, no dilúvio, foi preservada para que pudesse a palavra de Deus e a salvação chegar nos nossos dias. O mundo é tão pecaminoso como naquela época, mas Deus, pela sua misericórdia, preservou homens e gerações para que a palavra pudesse chegar a todos os homens para a salvação. Por quê? Porque Deus se agrada quando nós andamos diante dele de forma santa. É o exemplo desse homem Enoque. Enoque tinha uma comunhão íntima diária com Deus. Ele dedicava o seu tempo para o Senhor. E aquilo que mostrava na sua atitude era o que estava dentro do seu coração. Um íntimo relacionamento com o Senhor, de tanto que o Senhor se agradou e o Senhor o levou. É um modelo de vida, irmãos, que nós precisamos aplicar para nós. Modelo de vida de homens como nós, pecadores,
mas que procuram colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas e viver vidas que agradam ao Senhor. E isso é um desafio para as nossas vidas, um testemunho que foi deixado na palavra do Senhor, para que nós pudéssemos olhar e aplicarmos para a nossa vida. Enoque cria em Deus, num Deus pessoal, num Deus amoroso. Tinha dificuldades? Sim, tinha. Tantas quanto nós temos hoje. Mas confiava no poder de Deus sobre essas dificuldades. E quando nós confiamos, em meio às dificuldades, no poder de Deus, nós nos aproximamos mais do Senhor. Então a dificuldade, muitas vezes, nós reclamamos, nós questionamos, mas elas são o motivo pelo qual Deus permite na nossa vida, para que nós possamos sentir nessas dificuldades o amor de Deus e nos aproximarmos mais do Senhor. Deus não quer nos castigar, Deus não quer, Ele não tem prazer em fazer nós sofrermos, mas Ele tem prazer em ver aquilo que está dentro do nosso coração e da nossa submissão à sua vontade e a dependência da vontade do Senhor. Então é uma vida pessoal que traz esse entendimento de que Deus tem muito mais amor por mim do que essas dificuldades que eu tenho passado. E com certeza isso passou na vida de Enoque ao ponto de Deus levá-lo. Será que Deus não vai fazer isso hoje, irmãos? Mas será que a forma como eu tenho vivido, se Deus viesse buscar como buscou Enoque, será que Ele me levaria para junto dele hoje? Mesmo eu tendo Cristo como Salvador, será que Ele me levaria sem eu experimentar a morte, como foi no caso aqui de Enoque? Precisamos fazer muito mais, irmãos. Precisamos demonstrar muito mais amor por Deus do que Ele demonstra por nós. Deus nos ama tanto, tanto, e nós mostramos muito pouco nesse relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós não confiamos, nós não vivemos de maneira suficiente pela fé de que Deus é superior a todas essas circunstâncias. Versículo 39 do capítulo 11 diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Quem são esses? Todos os relatados no capítulo 11. Eles não alcançaram as bênçãos de Deus nesse mundo, mas a fé deles ficou registrada. Deus havia prometido a companhia nesse tempo de vida nesse mundo. E isso foi suficiente para eles perseverarem e olharem para as coisas eternas. Versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus: portanto, nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Testemunho de homens, testemunho de mulheres, testemunho de pessoas que tinham a fé depositada em Deus. E ele diz ali que Deus aprovou a conduta. Por quê? Será que eles não pecaram? Pecaram, com certeza. Não há um justo sequer, a palavra de Deus diz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas esses homens e mulheres tinham uma conduta aprovada diante de Deus. Por quê? Porque eles não permitiram que o pecado dominasse suas mentes, seus corações, ao ponto de bloquear a comunhão com Deus. E isso é diferente, isso é o que faz o crente espiritual, irmãos. Quando nós temos a consciência que dependemos pela fé cada dia muito mais de Deus para vivermos uma vida, mesmo que o pecado esteja nos cercando, que ele não tenha domínio sobre a nossa vida. Se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Mas nós precisamos primeiro confessar, abandonar e não permitir mais que esse pecado domine a nossa vida. Então isso é o que agrada a Deus e isso é o que esses homens tiveram. Então eles se desembaraçaram de tudo aquilo que impedia a comunhão diária com Deus e agradaram a Deus, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque eles colocaram Deus como prioridade na sua vida. Encontraram em Deus o sustento para todas as suas angústias, necessidades, seja físicas, materiais, pessoais, de relacionamento. E quando nós agimos assim pela fé, irmãos, nós agradamos ao Senhor.
temos passado por lutas, vamos passar por muitas lutas, com certeza. Mas quando nós enfrentarmos essas lutas, confiados na palavra de Deus, como esses foram, olhando para frente, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as coisas desse mundo, mas alcançaram a presença de Deus e a certeza de que, partindo desse mundo, estariam na presença do Senhor. Joy Franklin, apresentador de rádio e televisão americano, autor e ator, ele viveu entre 1926 e 2015, ele diz o seguinte: é agradável ser importante, mas é mais importante ser agradável. As pessoas no mundo, elas querem ser agradáveis, elas querem ter o reconhecimento, mas ele diz que é mais importante ser agradável. Então, Enoque, ele agradou ao Senhor, ele teve uma vida consagrada, ele foi agradável a Deus e Deus o tomou dentre os viventes. Assim, irmãos, que possa ser a minha conduta, a conduta dos irmãos. Deus não vai nos tomar com vida, a não ser que venha o arrebatamento. Mas se Ele nos tomar através da morte, que nós possamos estar vivendo vidas agradáveis quando Deus nos chamar pela morte. Que nós não sejamos um mau testemunho, mas que tenhamos um comportamento que agrade ao Senhor. Porque quando o nosso comportamento agrada ao Senhor, vai refletir a glória de Deus na nossa vida. Dedique-se, faça seus planos, incluindo a presença de Deus, seja para o trabalho, seja para os seus afazeres domésticos, seja para as férias, inclua a presença de Deus, porque quando nós incluímos a presença de Deus em nossos planos, nós vamos ser agradáveis ao Senhor. Romanos 14, do versículo 13 ao 18. Romanos 14, 13 a 18. Assim que não nos julgamos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou por escândalo do irmão. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus Cristo que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a não tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da comida aquele que por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, o que envolve uma vida agradável custa um preço, tem um preço a ser pago. Mas, quando nós pagamos um preço em relação às coisas desse mundo, é porque nós estamos abrindo mão para agradarmos ao Senhor. Deus sabe a intenção do nosso coração. Se quisermos afetar a vida de outras pessoas, nós precisamos buscar a glória de Deus. Se nós buscarmos a nossa glória, nós vamos ser um tropeço para o Evangelho. E aquele que é espiritual, ele vai se preocupar com as suas atitudes, é o que Paulo está falando aqui em Romanos, as suas atitudes no impacto que vai ter na vida das pessoas. Versículo 18, ele diz agradável, a ponto de abrir mão daquilo que é tropeço para o meu irmão. Está falando na comunhão na igreja. Então, muitas vezes, nós na igreja, nós somos rigorosos para agradar a nós e não agradar a Deus. Por quê? Porque eu não quero abrir mão de alguma coisa em meu benefício para que agrade a Deus, em sentido de fazer as coisas para que o irmão possa ter uma boa comunhão comigo. Então, quando eu abro mão de alguma coisa, não é para agradar o irmão, é para que a comunhão com o irmão seja perfeita e agrade a Deus. Porque, lembra, daqui a pouco nós todos vamos estar na presença de Deus em comunhão com todos esses que estão ao nosso lado hoje. Então nós precisamos ter atitudes diante desses irmãos que agradem ao Senhor aqui nesse mundo. E não vivermos nos cutucando, não vivermos nos degladiando uns aos outros. Então, isso é agradável a Deus, faça.
Busque uma comunhão perfeita. O apóstolo exorta a uma vida de piedade. Quando nós temos uma vida de piedade, nós abrimos mão das coisas para a honra e glória de Deus. Mesmo que muitas vezes sejam contra nós, mas que possam manter uma comunhão perfeita. Muitas pessoas, muita gente hoje fica pulando de igreja em igreja, por quê? Porque algo foi feito que não lhe agradou e a pessoa foi para outra igreja. O que precisa é fazer as coisas para agradar a Deus. Quando nós fazemos as coisas para agradar a Deus, nós vamos ter uma comunhão perfeita e vamos cultuar o nosso Deus em comunhão. O desejo de Deus é que nós possamos viver, então, irmãos, de forma a abrir mão das coisas pessoais, mas as coisas que honrem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses 3,16, a palavra de Deus habite em vós abundantemente em toda sabedoria e ensinamento, admoestando-se uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então aqui nós proferimos aquilo que está dentro do nosso coração. Se o nosso coração é um coração que agrada a Deus, nós vamos salmodiar, nós vamos cantar, nós vamos receber a admoestação e aplicar para as nossas vidas. Por quê? Porque nós temos um coração que vai buscar agradar a Deus. Tudo que procede do nosso coração deve ter esse requisito. Está agradando ao Senhor? Se não está agradando ao Senhor, algo está errado na minha vida. Então que nós possamos, irmãos, ter cuidado nesse sentido, ter lábios e testemunho que agradem ao Senhor. É o desejo de nosso Senhor. Então, além de oferecermos pela fé sacrifícios ao Senhor, também termos um viver agradável através daquilo que nós fazemos. Terceiro, pela fé nós nos aproximamos e cremos na existência de Deus. Hebreus 11:6. Cremos na existência de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O homem natural não acredita em Deus. Vide psiquiatras, filósofos, cientistas, todos não aceitam nenhum argumento em relação à existência de Deus. Procuram até desqualificar a palavra de Deus e negar a existência de Deus. Julgam-se intelectualmente superiores a Deus e a tudo, e que essa intelectualidade deles não aceita de que, pela fé, possa existir um Deus em que nós cremos. Então, eles não se aproximam porque não têm a fé necessária para crer na existência de Deus. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. O homem precisa ver, o homem precisa tocar para crer. Por isso que Deus na vida deles não existe. Eles não querem crer, porque eles não conseguem tocar, eles não conseguem ver. Mas nós cremos por quê? Porque é a palavra do Senhor e é pela fé. E nós, não vendo, esperamos nessa palavra. E isso é que nos diferencia como salvos em Cristo Jesus. Então, a fé, ela vai contra a lógica humana. A lógica humana tenta justificar a Deus. Mas nós cremos em Deus pela fé, porque Deus não precisa ser justificado. É pela fé que se crê na existência dele. É pela fé que ele mostra, através da natureza, de que ele existe, através do homem, nosso ser próprio. Nós mostramos com isso que há um Deus sobre todas essas coisas e que Jesus Cristo é o nosso Salvador. John Stuart Mill, filósofo, ele não é cristão, registrou: é autoevidente que só a mente pode criar a mente. Só a mente pode criar a mente. Não foi de uma explosão que nós existimos. É uma mente superior, que é Deus, que nos criou e nos mantém nesse mundo.
E isso é pela fé, não tem justificativa. Por mais que o homem queira, com a sua sabedoria, ele não vai ter um argumento lógico para justificar a Deus. É pela fé. E a nossa lógica é a fé, aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Então a crença em Deus, ela é pela fé. O intelectual vai, pelo seu raciocínio, cada vez mais longe de Deus, a passos largos para o inferno. Versículo 6 diz que a existência de Deus é conforme a sua palavra. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quer dizer, é pela fé que nós podemos crer em Deus, confiar na sua palavra, de que ela é verdadeira, de que ela foi deixada para nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Assim como os do Velho Testamento creram e foram salvos, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos dar vida eterna. Mas o homem rejeita, o homem não quer crer. Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, para que o homem fique indesculpável. Então o homem, ele vai receber um julgamento por rejeitar a salvação de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele prefere crer na sua forma de se justificar. Então não existe outra forma que não seja pela fé para que o homem seja salvo. Jesus Cristo disse lá em João 20:29, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Jesus Cristo falou para Tomé, quando ressuscitou, os discípulos estavam reunidos no cenáculo e Tomé não estava lá. E ele apareceu e depois os discípulos contaram, Jesus Cristo esteve entre nós. E Tomé disse, não pode, eu só vou crer se eu ver pessoalmente e tocar nas mãos e aonde foi perfurado. E quando Jesus Cristo, um tempo depois, uma semana depois, apareceu e Tomé estava com eles, e quando ele viu Jesus Cristo, ele disse, Deus meu, e ele creu. E Jesus disse, porque viste, creste, bem-aventurado aquele que não vai ver e vai crer. Então nós não podemos deixar de manifestar a glória de Deus às pessoas, mesmo que elas não queiram crer, porque nós cremos. Nós não vimos, mas cremos. Bem-aventurado aquele que crê. E é o que nós devemos pregar, para que as pessoas possam se arrepender de seus pecados pela fé em Jesus Cristo. O salmista registrou lá em Salmos 19, de 1-4, que o céu declara a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, Jesus Cristo nos dá a vida eterna e o mundo mostra a glória de Deus. O homem é indesculpável, ele precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. Deus não precisa se justificar. O homem é que precisa se justificar em Deus, através de Jesus Cristo. Mas o homem prefere crer nas suas mentiras. Não seja um Tomé se você ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. Creia pela fé. Não precisa ver, basta crer. Bem-aventurado aquele que crê. Então, Salmo 14:1 também diz, disseram os nécios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então a Bíblia diz que aquele que não crê em Deus, em Jesus Cristo, é louco, é tolo, e vai experimentar a condenação por sua posição. Então é pela fé que Cristo salva o homem. É pela fé que o homem se aproxima de Jesus Cristo. Reconhece a existência de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é pela fé em Jesus Cristo que nós vemos a glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas para isso, precisa crer pela fé.
todo homem vai ser responsabilizado por sua decisão. Deus nos criou com livre-arbítrio, nos dá a oportunidade de crer nele e de rejeitar. Mas a escolha é pessoal e cada um dia vai responder sobre isso. Versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em Jesus Cristo é que nós podemos agradar a Deus. Se você ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, creia nele. Pela fé, tu podes ser salvo. Creia que Deus vai te dar o galardão. Qual o maior galardão? A salvação, a vida eterna. Esse é o galardão do homem. Tudo mais que possa receber nesse mundo vai ficar nesse mundo, mas a vida eterna é pela fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Graças a Deus que os presentes aqui já puderam professar a fé em Jesus Cristo e talvez alguns que nos escutem e assistem pela internet também fizeram, mas aquele que não fez precisa receber Jesus Cristo como Salvador. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome. O livro de João fala que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Por quê? Preferiram não crer na promessa de Deus pela fé que Jesus Cristo era o Salvador. Mas aqueles que creem e recebem são salvos pela vontade de Deus, não por sua vontade. Nós, pela nossa vontade, nós não temos poder nenhum, mas quando nós cremos, colocamos a fé em Cristo, nós somos salvos. Entendemos e sabemos que existe um Deus sobre todas as coisas e que Jesus Cristo é a forma como eu tenho de me aproximar dele, de forma a que eu possa agradá-lo. Então, como salvos, nós entendemos isso e sabemos da existência de Deus, porque temos o Espírito de Deus em nosso coração. Deus fala por sua palavra e aquele que ainda não crer precisa crer no amor de Deus através de Jesus Cristo. O fato de Deus nos manter, irmãos, nesse mundo é para que nós possamos refletir essa salvação. Essa forma santa como nós vivemos, que agrada a Deus, é que vai refletir a salvação para as pessoas que ainda não são transformadas pelo sangue de Jesus Cristo. Mostrar para elas que pela sua intelectualidade, elas estão indo a passos largos para o inferno. Nós estamos andando no caminho, como Enoque, que agrada a Deus, indo para a nossa morada celestial. Mas eles estão andando a passos largos para o inferno. Mas o nosso andar nesse mundo vai fazer uma diferença também na vida dessas pessoas, para que elas possam crer em Jesus Cristo como Salvador. Com nossa fé, nós mostramos ao mundo a existência de um Deus. Por quê? Porque nós mostramos a nossa esperança, nós mostramos em quem nós confiamos e nós mostramos que nós somos passageiros por esse mundo, que há uma outra vida eterna, com Deus e sem Deus. Com Deus, o amor de Deus eterno, e sem Deus, a ira de Deus eterna sobre o homem que rejeita, lago de fogo para aquele que rejeita a Jesus Cristo como Salvador. Pela fé, então, oferecemos a Deus sacrifícios, em palavras no nosso viver, que deve ser agradável para que a nossa vida corresponda a Deus em agradá-lo. E também o nosso testemunho. E acreditamos na existência de Deus. E quarto, nós recebemos recompensa. Diz lá no final do versículo 6, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Versículo 13 do capítulo 11. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, as abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aqui, especificamente, está falando sobre o galardão da salvação. Não é nenhum bem material, não é nada, mas a salvação. Esses creram que eram peregrinos, mas que viviam para estar na presença de Deus, pela fé. E nós, pela fé, cremos na salvação em Jesus Cristo. Somos peregrinos nesse mundo e a nossa recompensa, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa morada celestial
junto de Deus, livre do pecado, livre da condenação de Deus, livre da ira de Deus em razão do pecado, reservado para aqueles que andam de forma a agradar a Deus pela fé. 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 1, versículos de 3 a 5. 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Esse é o nosso galardão. Guardados no céu para vós, uma morada eterna. Deus vai nos dar isso, irmãos, quando nós chegarmos na presença de Deus. Já é nosso, mas nós vamos possuir eternamente, porque nós reconhecemos o pecado, nós reconhecemos a Jesus Cristo como Salvador, reconhecemos que não podíamos nos achegar a Deus senão por Jesus Cristo. E Deus, além disso, hoje nos dá o seu Espírito, nos dá a sua misericórdia, nos dá a sua graça, nos dá a sua paz, nos dá a sua alegria, o seu amor para vivermos no presente tempo de forma a agradarmos a Deus. Que galardão maior que esse? Mas para isso precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. A fé começa com a crença em Jesus Cristo como Salvador, para que Deus possa te galardoar com a vida eterna e com a salvação. Ele é Salvador daqueles que a Ele se aproximam e vai dar essa herança incorruptível que não pode ser destruída, é eterna, que ninguém pode tirar. No momento que tu recebes Jesus Cristo como Salvador, há um selo, ninguém pode mais tirar de ti essa certeza, mas isso é pela fé. Assim como Abraão, nós estaremos na presença de Deus, porque ele foi salvo pela fé, nós também, no presente dispensação, a era da graça, somos salvos pela fé. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta, irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis e em tudo quanto ele vos disser. Falando aqui de Jesus Cristo. Então, esses creram em Jesus Cristo. Creram na promessa de Deus que Jesus Cristo viria. E nós cremos em Jesus Cristo porque Ele veio. Ele é o nosso Salvador. Mas esses homens do capítulo 11 foram registrados aqui porque eles creram na promessa e viveram pela promessa em Deus, que realmente Deus os abençoaria pela sua fé. Versículo 6 do capítulo 11. Deus estava satisfeito com tudo aquilo que foi feito. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque agradou a Deus, Abel agradou a Deus. Nós temos agradado a Deus pela fé, vivido de forma a agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. O salvo precisa viver de forma santa, dia a dia, esperando o retorno de seu Salvador. Pode ser hoje. E que nós, irmãos, sejamos encontrados vivendo de forma santa. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador, que tu possa, nesse dia, nessa manhã, refletir sobre a sua condição diante de Deus. Como tu tens vivido? Tem crido em Deus? Se não tem crido em Deus, precisa fazer uma decisão em aceitá-lo como o Deus Salvador na pessoa de Jesus Cristo. Não pode andar com Deus se não tiver Jesus Cristo. Por quê? Porque ainda a forma como tu vive diante de Deus é uma forma ímpia, ou seja, o pecado cobre o teu relacionamento com Deus, mas através de Jesus Cristo, esse pecado pode ser purificado. E aí tu vai ter a santidade de Deus na tua vida e a salvação. E Deus vai te aceitar, mas para isso precisa receber Jesus Cristo como Salvador. Então, nosso desejo é que tu possa nos procurar e nós vamos te mostrar, através da palavra de Deus, como tu pode, pela fé, crer
em Jesus Cristo como teu Salvador. Tenha sua mente e seu coração transformado. Seja uma nova criatura. Tenha a vida eterna. Tenha a recompensa por crer em Jesus Cristo. E nós, crentes, que nós possamos remir o tempo, viver uma vida de testemunho, uma vida que oferece um sacrifício agradável a Deus dia a dia, uma vida que busca a santidade como buscou Enoque, vivendo nós dia a dia, e que nós possamos aguardar o Senhor a qualquer momento, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, para ouvirmos do Senhor, servo bom e fiel. Por quê? Porque nós, quando Cristo nos buscou, estávamos vivendo uma vida que agradava ao Senhor. Que Deus seja glorificado com a sua palavra e que ela não volte vazia, faça a obra em cada coração. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia dependermos mais da tua graça e da tua misericórdia na nossa vida. Ó Deus, somos gratos pela salvação que nos une, pela comunhão que temos, pela adoração, mas que a nossa vida, o nosso testemunho, ó Deus, possa, em primeiro lugar, te agradar e que nós possamos marcar a vida das pessoas com quem nos relacionamos, que ainda não creem em Cristo como Salvador, que nós possamos impactá-las, porque mostramos que temos um Deus que rege nossos pensamentos, nosso entendimento, nosso coração, e que vivemos de forma a te agradar dia a dia, Deus. Que o mundo que jaz no maligno possa experimentar em Cristo Jesus a salvação. E nós somos esse instrumento para levar essa mensagem, Deus. E aqueles que têm ouvido a palavra, que têm rejeitado, trabalha nas mentes, nos corações e faça a obra que te apraz. Obrigado por tudo aquilo que tu tem nos dado, nos feito, e que em breve todos possamos estar reunidos na tua presença, não porque merecemos, mas porque cremos em Cristo como Salvador. Perdoa os nossos pecados, sou grato por tudo, pela vida, em nome de Cristo que eu oro. Amém.